Sabe esse númerozinho que vem como resultado de uma análise de estabilidade de taludes, o chamado fator de segurança? Nesse vídeo eu vou te mostrar a teoria envolvida no cálculo desse fator de segurança para superfícies de ruptura planares. Vamos lá! Se você ainda não me acompanha por aqui, muito prazer, meu nome é Klinger, sou engenheiro civil e geotécnico e nesse canal eu estou sempre falando sobre estabilidade de taludes, softwares desse ramo e mercado de trabalho na geotecnia. Então faz aqui a sua inscrição se você ainda não é inscrito, porque semanalmente eu estou trazendo materiais, conteúdos sobre esses assuntos e infelizmente por um motivo ou outro a faculdade não dá conta, não tem carga horária, muitas vezes até mesmo corpo docente para tratar desses assuntos que estão tão em alta hoje, tão necessários aí no mercado de trabalho. Então faz a sua inscrição, seja muito bem-vindo a esse canal e vamos lá. Bom, e nesse vídeo nós vamos fazer um cálculo manual de um fator de segurança para um talude finito. Se você buscar aqui em uma playlist do canal, você vai ver lá vários vídeos sobre estabilidade de taludes, onde a gente comenta sobre talude infinito, sobre taludes com rupturas por superfícies circulares, mas especificamente aqui eu quero te apresentar um cálculo para um talude finito, que tem lá uma massa, tem uma cunha finita de um volume determinado, onde essa massa vai romper sobre uma superfície plana, ou seja, sobre uma zona de fraqueza. Ok? Vamos lá. Seguinte, especificamente para taludes finitos, com superfícies planas, nós temos um dos métodos mais utilizados aí, que é o método de Kuhlmann, e esse método baseia, a sua hipótese de que a ruptura ocorre ao longo de um plano que passa pelo pé do talude. Então você está vendo aqui, ó, que tem aqui a crista do talude, aqui a face, e nós temos aqui uma superfície onde vai existir uma massa instável que vai poder deslizar sobre essa superfície. Então aqui nós vamos ter a porção instável do talude, aqui embaixo da superfície a porção estável, e vai ser por essa interface que essa ruptura vai poder acontecer. Klinger, lá no campo, como é que eu vou saber se isso pode acontecer ou não? Tem formas da gente verificar a partir de quê? A partir de investigações de subsolo. Você vai fazer lá uma bateria de sondagens e consegue sim fazer essa estimativa, dessa posição a partir da verificação de quê? Dessas estruturas geológicas em uma sondagem rotativa, por exemplo, quando aplicado a maciços rochosos. Um levantamento superficial lá no campo, onde você vai verificar se já ocorreram outros tipos de rupturas planares, como essa em taludes vizinhos, em um mesmo terreno, naquela região de interesse. Então é possível sim fazer essas verificações em campo, não é trivial, muitas vezes, principalmente se você não tiver como fazer essas investigações de subsolo, e não é que esse tipo de ruptura vai sempre acontecer. Não, você vai poder ter rupturas circulares, rupturas em formato misto. Esse tipo de ruptura planar é clássico quando você tem aí um maciço, seja de solo ou rocha, mas existe uma estrutura geológica muito bem definida. Existem lá famílias de fraturas, descontinuidades, onde uma massa vai poder deslizar sobre essas descontinuidades, seja por conta do mergulho delas dentro do maciço em relação à face do talude, seja aí por percolação de água, onde a resistência daquela superfície vai sendo reduzida, e assim você vai proceder a cálculos de fatores de segurança para se determinar essa estabilidade. Então você pode ter uma ruptura de um manto, um colúvio sobre uma base rochosa. Pode ter ruptura de uma massa de rocha sobre a outra por conta das descontinuidades especificamente. E o método de Kuhlmann vai ser utilizado para taludes íngremes e homogêneos, ou superfície de ruptura plana pré-existente, como seria aqui esse caso. Qual vai ser a essência desse método? Nós vamos pegar e levantar os esforços atuantes ao longo dessa superfície. Nós temos aqui
a resistência ao cisalhamento ao longo dessa superfície, e nós temos aqui as tensões atuantes, né, ou tensões mobilizadas, que vão tender a levar essa massa a deslizar. Então, no método de Kuhlmann, nós vamos transformar essas tensões em forças em função de quê? Em função da área de contato, que aqui na figura, né, seria esse segmento AD. Portanto, para resistir ao esforço atuante, é necessário mobilizar parcelas de resistência. Então, nós vamos ter aqui uma coesão mobilizada e um atrito, né, ou um coeficiente de atrito mobilizado. E esse peso da cunha, como ele vai ser calculado? Basicamente em função da geometria dessa cunha e do peso específico. Conhecendo, então, a geometria e o peso específico desse material, nós vamos determinar esse peso, ok? Você vai precisar do volume e vai precisar desse peso específico. Portanto, aqui, esse peso da cunha vai ser função basicamente da altura, está aqui, ó, a altura do talude, desse segmento AD e de uma relação aqui entre ângulos. Que ângulos são esses? I vai ser o ângulo aqui do talude e θ é o ângulo que a superfície de ruptura faz com a horizontal. Joia? Beleza. A partir do momento que você calcular esse peso, nós vamos proceder para o cálculo dessas forças aqui, ó, normal e tangencial, que fazem parte dessa continha do fator de segurança, onde você vai reparar que N e T são basicamente componentes do peso. Aqui, ó, tem o peso dessa massa. Quando eu fizer a decomposição aqui, ó, para a força normal e para a força T cisalhante aqui, nós vamos poder calcular esse fator de segurança. Joia, essa é a essência do método de Kuhlmann, mas eu quero te mostrar de uma forma analítica, uma forma aqui de exercício, qual que é a essência de tudo isso? Basicamente, a gente vai destrinchar esse método trabalhando simplesmente com trigonometria e com física aplicada aqui para nós. Joia, aí para isso eu peguei um exercício de ENAD 2008, para turmas aí de engenharia civil que fizeram essa prova, e ele fala o seguinte: um corte em solo tem sua geometria representada na figura a seguir. Então, você está vendo aqui aquilo que a gente acabou de abordar, ó. Tem uma camada de um solo Y sob uma camada de solo X, que tem aqui o seu peso específico. 3 metros é a altura desse talude. Nós temos aqui um talude com uma inclinação de 45 graus e um ângulo θ, né? Um ângulo do plano de ruptura, desse possível, né, plano de ruptura aqui, de 30 graus. E aí fala o seguinte: sondagens indicaram a existência de dois horizontes, né? Sondagens de dois horizontes de características geotécnicas bem diferentes, suscitando dúvidas quanto à estabilidade da escavação. Ensaios de laboratório determinaram que os parâmetros de resistência ao cisalhamento na interface solo X e solo Y são coesão de 5 kPa e ângulo de atrito interno, tal que a tangente desse ângulo de atrito seja igual a meio. E aí, como era exercício de questão de prova, né, não podia usar calculadora, foi colocado aqui, ó, adotar aí, né, considerar cosseno de 30 igual a 0,9 e seno de 30 igual a meio. Por que de se dar esses valores aqui? Porque você vai precisar fazer uma decomposição aqui de esforços. E aí, nessas condições, qual é o coeficiente de segurança ou fator de segurança quanto ao deslizamento para que a cunha de solo X sobre o Y? Ou melhor, para a cunha de solo X sobre Y. Vamos lá fazer esse cálculo? Então, trouxe aqui os dados para essa nova tela e aí a gente vai começar a nossa brincadeira. O que a gente precisa entender ou relembrar lá da teoria de estabilidade de taludes aqui? Fator de segurança vai ser representado como essa relação. A resistência ao cisalhamento que você tem
em função desses parâmetros de resistência, né, ao longo dessa superfície, comparada com quem, né, ou colocada aí na balança com quem? Com as tensões atuantes ou mobilizadas em função de quem? Em função do peso dessa massa, em função aqui de sobrecargas, né? Em função aí de presença de nível d'água. Nesse exercício aqui não foi falado nada de presença de água, então a gente está considerando aqui um talude seco e nós vamos trabalhar, portanto, com tensões aqui em termos de tensões efetivas. Beleza. Você vai relembrar lá da resistência ao cisalhamento que a equação, né, dessa resistência pode ser dada aí em função desses parâmetros de Mohr-Coulomb por coesão mais uma tensão normal vezes tangente desse ângulo de atrito. Como aqui não tem água, a gente está considerando uma análise em termos de tensões efetivas. Então, seguinte, se eu tenho aqui um peso dessa massa, né, ou do solo X, vamos chamar esse peso aqui de W, esse peso vai exercer a sua força, né, ou a sua magnitude sobre uma área, né, uma área de contato. Então, peso sobre área, nós vamos ter aqui uma tensão vertical. Essa tensão vertical vai poder ser decomposta em uma tensão normal, tá? Um σn, que é esse cara aqui, ó. E se nós formos decompor o peso, né, ou essa tensão, melhor dizendo, vertical, ao longo da superfície de ruptura, nós vamos ter aqui também uma tensão que eu vou chamar de S, σS. Essa decomposição vai poder ser feita a partir de que ângulo? Esse mesmo ângulo aqui de ruptura, né, 30 graus, vai estar aqui, ó. Por quê? Semelhança de triângulos. Beleza, então vamos lá. O que vai acontecer é, se eu pego simplesmente essa equação de resistência e trago para cá, vai ficar assim, ó, fator de segurança é igual a coesão mais tensão normal tangente do ângulo de atrito sobre essa tensão mobilizada aqui. Ok, vamos decompor então essas tensões. Ó, vamos pegar esse triângulo aqui e trazer para cá. Tenho aqui a tensão vertical, tenho aqui a tensão normal, aqui tem lá a minha tensão cisalhante, vou ter um ângulo reto aqui, ó. Concorda? Que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, aqui nós temos lá os nossos 30 graus. Se você for lembrar lá, né, de trigonometria, o que vai sair daqui? Vai sair que cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, seria isso aqui, ó, tensão normal sobre tensão vertical. E a mesma coisa vale para o seno de 30 graus. Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente estaria falando aqui em σS sobre a tensão vertical. Por isso, a decomposição dessas tensões vai ficar assim. Tensão normal é igual a tensão vertical cosseno de 30 graus e a tensão cisalhante é igual a tensão vertical seno aqui de 30 graus. O que vai ficar faltando para a gente, então? É determinar essa tensão vertical para início de conversa, que ela vai ser o peso sobre essa área de contato, que eu chamei até de A asterisco. Vai ser essa área de contato aqui, ó. Detalhe, em análise de estabilidade 2D, nós fazemos esse cômputo ou esse cálculo por metro linear, então perpendicular aqui à nossa tela. Logo, essa área vai ser quem? Vai ser esse comprimento, vou chamar de AD, só porque a gente já pegou lá da figura lá de trás, né, falando do método de Kuhlmann. Então, vai ser esse segmento AD vezes 1, porque é por metro linear. Então, se você determina esse comprimento, né, esse segmento AD, automaticamente você já calcula essa área de interesse e calcula, então, a sua tensão vertical.
Mas beleza, vamos deixar isso aqui quieto por enquanto. Por quê? Porque a gente precisa determinar esse peso dessa cunha, né? Desse solo X. Deixa eu limpar aqui. Seguinte, para se calcular o peso da cunha, eu preciso conhecer a área. Mas qual área? Não é mais a área de contato, tá? Preciso conhecer essa área. Vou chamar de área da massa, tá? De solo X, que é diferente dessa área de contato aqui, ó. Não confunda as duas coisas. Vamos lá. Como que eu faço para calcular esse peso? A partir do momento que eu conheço peso específico, você vai lembrar lá de propriedades índices, né? Mecânica dos solos, mecânica das rochas também, né? Isso aqui é estudado, que peso específico nada mais é do que peso sobre um volume. Ok? Agora, nós vamos ter então que o peso vai ser peso específico vezes esse volume, e aí quem vai ser, portanto, esse volume aqui, ó? O volume dessa cunha, dessa geometria aqui. Então, vai ser a área dessa seção, que eu chamei aqui de massa, né? Vou colocar aqui, ó, seção, vezes 1 metro linear. Beleza. Como que a gente pode calcular a área dessa seção? Tá muito fácil de fazer isso aqui para essa figura. Nem sempre é tão trivial, mas para essa figura aqui, você concorda comigo que nós temos duas figuras geométricas conhecidas aqui? Olha só, nós vamos ter um trapézio, que é basicamente essa área aqui, ó, A. Deixa eu dar nome aos bois, ó, A, B, C, D. Então, eu tenho um trapézio ABCD e tenho um triângulo aqui, ó, ACD. Se eu fizer a subtração desse trapézio ABCD pelo triângulo, o que vai sobrar para nós? Tem o trapézio, subtraio o triângulo, vai sobrar exatamente essa área aqui, ó, ABD. Aqui a gente poderia usar a lei de seno, cosseno, outras equações para achar direto isso aqui. Eu gosto de fazer passo a passo, tá? Principalmente se você tem tempo, né, que já não mexe mais com isso aqui. Mas a gente está falando aqui de área de trapézio, sendo basicamente quem? Base maior mais base menor sobre 2 vezes altura. E a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. E a partir daqui a gente calcula então essa área e o volume e o peso dessa cunha. Vamos lá então, ó. Seguinte, temos aqui a nossa altura, 3 metros. Eu vou precisar conhecer tanto essa base maior quanto essa base menor aqui, ó. Concorda? Como é que eu faço para achar esse valor da base maior? Se eu usar aqui, ó, tangente desse ângulo aqui de 30 graus, a gente sabe que tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu estou falando de 3 sobre x. Faz sentido? E tangente de 30 é igual a seno sobre cosseno. Então, seno de 30 sobre cosseno de 30, que é igual a meio sobre 0,9, vai ser igual a 3 sobre x. Tá aqui, ó. A gente vai isolar esse x e vai achar uma base aqui de 5,4 metros. Beleza, estamos caminhando. Se eu tenho que esse comprimento maior, né, essa base maior, vale 5,4, quanto que deve valer essa base menor aqui em cima? Pensa o seguinte, deixa eu limpar aqui o desenho de novo.
Eu tenho aqui 45 graus. Tenho que a altura desse talude é 3 metros. Então, aqui também é 3 metros. 45 graus, se a gente pegar aí tangente de 45, quanto que dá tangente de 45 graus? Dá 1. E tangente é nada mais do que cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser também 3 metros. Por quê? Porque o nosso cateto oposto é 3. Então, 3 dividido por 3, temos aqui 1, que é a tangente de 45. Se, então, esse cara aqui, ó, esse x vale 5,4 e esse trecho aqui da base do talude, né, do pé do talude até aqui o início da crista vale 3, nós temos que a base menor do talude vale essa subtração, 2,4. Ok. Portanto, quando eu vier fazer essa continha aqui, né, de padaria, de área de trapézio menos a área do triângulo, o que nós vamos ter é uma área de 3,6 metros quadrados, que vai também nos dar o volume por metro linear, que é você pegar essa área e multiplicar por 1. Portanto, esse peso dessa cunha, dessa massa X, vai ser igual ao peso específico, 20 kN por metro cúbico, vezes 1 metro linear, e a gente está falando aqui de 72 kN a cada metro. Então, por isso que fica aqui, ó, por metro, tá? Sendo esse metro aí 1 metro linear. Ok, se eu já tenho o peso dessa cunha, estou a um passo de calcular a tensão vertical. Então, vamos voltar para cá. Eu preciso calcular simplesmente agora quem é essa área aqui de contato. E aí? Como é que eu acho esse comprimento, né? Ou o nosso comprimento AD? Vamos usar trigonometria de novo, ó. Seno de quanto? Isso aqui é 30 graus. Seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. É exatamente quem eu quero determinar. Então, essa hipotenusa, né, jogando ela aqui para o primeiro membro, vai ficar o cateto oposto, que é 3 metros sobre 30. 3 dividido por seno de 30, que é meio, vai nos dar 6 metros. Está aqui a nossa distância, ou nosso comprimento AD. Logo, essa área de contato vai ser 6 metros vezes 1, perpendicular aí à sua tela, 6 metros quadrados. Agora, a gente já pode calcular a tensão vertical. Vai ser o peso de 72 kN sobre 6 metros quadrados. Temos aí 12 kPa, ou 12 kN por metro quadrado. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é determinar, portanto, essas tensões decompostas aqui, ó, a tensão normal e a tensão cisalhante. Logo, tensão normal vai ser 12 cosseno de 30, 10,8 kPa, você pode conferir aí essas contas, e a tensão cisalhante vai ser 12 vezes seno de 30, que é meio, ou seja, 6 kPa. O que eu faço agora? Vamos voltar aqui para o nosso fator de segurança. Conheço a coesão? Conheço, foi informada, né? Tá aqui, ó, coesão de 5 kPa. Conheço a tangente do ângulo de atrito? Foi informada, tá aqui, ó. Conheço essa tensão normal e a tensão cisalhante? Acabamos de calcular. Logo, ao lançar esses valores, nós vamos chegar em um fator de segurança de 1,73. O que eu faço com esse fator de segurança? Agora é outra história, você vai analisar aí normas, né, em relação a essa estabilidade. Por exemplo, norma de estabilidade de encosta, a 11682. Ela vai falar sobre fatores de segurança mínimos que você precisa atingir, né, em um estudo de estabilidade. 1,73 está ótimo aqui, porque está acima de valores como 1,2 até 1,5, que vão depender aí do nível de risco onde essa encosta se encontra, mas beleza. Agora,
E se a gente fosse usar basicamente as equações do método de Kuhlmann? O que a gente teria? Trouxe aqui para você, ó. Exatamente, né, a mesma coisa, o mesmo processo. Então, se a gente não fosse fazer nenhum arredondamento, usasse lá as equações diretas, tanto para peso quanto aqui para as tensões, né, ou forças N e T, melhor dizendo, a gente chegaria a um fator de segurança de 1,777. Essa diferença aqui está nesses arredondamentos, ok? Então, nesse vídeo, até aqui, você viu a explicação aí de onde vem esse método de Kuhlmann, que é basicamente física, trigonometria aplicada aqui. Agora, existe também dentro, né, da nossa abordagem de equilíbrio e limite o chamado método das fatias, que é onde a gente pega uma massa acima de uma potencial superfície de ruptura e vai dividir essa massa em várias fatias ou lamelas, e ali você vai fazer um equilíbrio de forças ou de momentos, né, e ou de momentos, dependendo do método de estabilidade ou do método de fatias que você está considerando. Tem método mais simplificado, tem método mais rigoroso, método que vai desconsiderar interações em fatias, método que vai considerar todas elas, e assim, o que vai acontecer é, dá para fazer esse cálculo, dá para se chegar em um fator de segurança próximo àquele determinado pelo método de Kuhlmann? E aí? Tá aqui, ó. Eu fiz essa mesma análise, peguei essa geometria, joguei lá dentro do GeoStudio, da Sequent, e fiz esse cálculo pelo método das fatias. Então, qual seria o resultado? É isso que você vai ver comigo agora. Vamos lá. Tá aqui, ó. Você está vendo o GeoStudio, essa aqui é a versão 2023, e eu modelei exatamente esse talude aqui dentro do GeoStudio e fiz o seguinte: como é que a gente faz para pedir que ele examine para nós exatamente essa superfície aqui, ó, uma estabilidade ao longo dessa superfície, como no exercício lá manual exigia? A gente vai simplesmente trabalhar com uma opção de busca de superfície totalmente especificada. E aí eu especifiquei essa superfície para ele analisar para nós. Quando eu rodar então essa análise, o que será que vai vir de resultado? Vamos ver? Olha lá. 1,783. Deixei com todas as casas decimais aqui justamente para a gente comparar, né? O que esse método faz? Ou o que o GeoStudio está fazendo? Ele não está trabalhando com o método de Kuhlmann. Ele está trabalhando com o método das fatias, aqui dentro de equilíbrio e limite. Então, é uma outra abordagem, é um outro método, mas ainda assim você vê que é muito próximo. 1,783. Para quanto? Para 1,77, né? Ou 777. É basicamente aí a mesma coisa, tá? Em termos práticos, é basicamente a mesma coisa. A gente está falando aí de 0,006 de diferença, né? A diferença está na terceira casa decimal. Então, esse vídeo foi feito para te mostrar o quê? Que você entenda a teoria aplicada a esses cálculos. Você vai sempre me ver falando por aqui sobre software. Eu gosto muito de trabalhar com essas ferramentas, ensino isso por aqui. Por quê? Porque tendo a ferramenta você agiliza o seu tempo, você presta mais serviço, você consegue ter mais caixa para a sua empresa, aumenta o faturamento da sua empresa, consegue até uma progressão de carreira ou ingressar em uma boa empresa com esse domínio dessas ferramentas. Mas é essencial que você saiba de onde vem, saiba exatamente qual é a teoria que o software vai utilizar para te poder dar um resultado. E se esse resultado é confiável ou não, faz sentido ou não, você precisa dessa bagagem teórica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa comparação entre os métodos de estabilidade e como esse cálculo de fator de segurança pode ser feito. Hoje, as principais empresas de geotecnia que abrem aí processos seletivos para engenheiros, geólogos, exigem tanto conhecimento computacional em ferramentas como GeoStudio, Slide 2, quanto também o conhecimento teórico, porque uma coisa sem a outra
na prática não vai ter muita aplicação. E por isso você está convidado a conhecer aqui os nossos cursos da PKS Educação Geotécnica em estabilidade de taludes, mecânica dos solos, mecânica das rochas e em softwares de estabilidade de taludes. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conferir a nossa página e vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Um abraço! O GeoStudio, software oferecido para esse conteúdo, pertence ao portfólio de geotecnia da Sequent, a empresa Bentley para soluções de subsuperfície patrocinadora nesse vídeo. Para aquisições ou cotações de licenças de softwares, dúvidas e mais outras informações, você pode entrar em contato com a Sequent pelo e-mail que vai estar também aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!